Olá, pessoal. Boa tarde. Aí, tá um pouquinho fraquinho, mas acho que até o fim da palestra vocês vão estar forte, né? E vocês vão ter que fazer perguntas, ok? Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o professor Eduardo Inácio Duzioni, professor do Departamento de Física aqui da UFSC. E, primeiramente, eu vou me apresentar desde o comecinho, ou seja, quando eu era estudante, assim como vocês são hoje, para que vocês às vezes, quebrem um mito de que trabalhar com ciência e tecnologia quântica, que são coisas de ponta, é algo extremamente complexo, extremamente complicado e impossível de a gente chegar lá. Bom, é possível a gente chegar lá, já que eu estou aqui, essas pessoas também. É complexo, de verdade, a gente tem que estudar bastante, de fato. Mas eu alerto isso para que vocês comecem cedo, tá ok? Então, vamos lá. Eu sempre fui estudante de escola pública, desde o ensino fundamental até o ensino médio. E sempre gostei de física, matemática, essas eram as minhas duas paixões. Então, decidi fazer o curso de física e passei no vestibular para a UFSC. Pessoal, passar em física na UFSC é tranquilo, tá? Relaxa. Então, mas eu sempre estudei bastante. Mas é fácil, ou seja, não é nada impossível, tá? Os cursos como física, matemática, acho que é técnica, né? Ciência da computação hoje, ciência da computação hoje talvez esteja um pouco mais complexo, mas são os cursos que talvez possibilitem vocês a trabalhar com as áreas de ciência e tecnologias quânticas, tá ok? Então, aí eu fiz o curso de graduação aqui, trabalhei já desde da minha primeira bolsa de iniciação científica, que é quando a gente tem o primeiro contato com a pesquisa, eu trabalhei na área de física nuclear. E depois eu fiz mestrado também na área de física nuclear aqui, depois fiz o doutorado lá na Federal de São Carlos, lá no interior de São Paulo, e depois eu fiz um pós-doutorado lá também dentro do estado de São Paulo. Depois fui professor na Universidade Federal de Uberlândia, lá em Minas Gerais, e hoje eu voltei para cá como professor aqui. Então, pessoal, é uma trajetória que exigiu bastante esforço, bastante dedicação, horas estudando aí de madrugada, mas compensa. Já que quando a gente tem um sonho, a gente gosta muito de uma coisa, a gente corre atrás. Não é assim? Às vezes a gente fica um pouco careca de tanto que a gente queima o neurônio, né? Acho que dá uma sobrecarga na cabeça, um aquecimento, mas compensa, tá bom? Então, hoje eu trabalho na área de ciência e tecnologia quântica, trabalho com computação quântica, nós vamos falar um pouco mais. Agora eu vou passar a palavra para o Valmli e ele vai contar um pouco da história dele. É fácil entrar na física, mas sair... às vezes tu é tipo uma briga, né? Tu arrumar uma briga, é fácil arrumar uma briga. Sair da briga, tu não sabe como é que tu vai sair, né? Mas brincadeira, meu nome é Valmoli, tá, pessoal? Normalmente o pessoal me chama de Valmoli, de Palmolive, de Valmor, tá? Mas o normal é Valmoli, herança que eu recebi da minha família. Fiz física aqui na UFSC, saí lá de Itaió, interior do estado, uma cidade de 16, 18 mil habitantes. Saí de Itaió para fazer engenharia, não passei em engenharia, passei em física. Aí vim fazer física. Não sabia o que era engenharia, não sabia nem o que era física. Quando eu botei os pés na universidade que eu comecei a entender, né? E aí quando eu vi o que era engenharia, o que era física, eu pensei, não, eu quero física. Só que o meu perfil sempre foi um perfil empreendedor. Eu não era o melhor aluno, nunca fui o melhor aluno, porque eu também não era estudioso, né? Era meio vadio. E não tem como não ser um bom aluno da física se tu não tiver disciplina, como todas, né? Obviamente. E não estou estimulando aqui, estou falando que eu fiz errado, obviamente. Mas aí comecei a faculdade de física e eu sempre tive, a minha família é de empreendedores. Meu pai nunca deu certo, então eu pensei, eu vou fazer tudo que meu pai fez ao contrário para ver se eu dou certo, né? E aí, só que na física, aquela época, eu entrei em 99, tá? 1999, a gente não tinha informação naquela época. Era muito difícil o acesso à informação. As redes de internet e tudo mais não tinham hoje a quantidade de informação, né, de conhecimento de pessoas qualificadas, assim também de como tem muita pessoa desqualificada, né? Mas não tinha esse acesso. Então a gente ia construindo muitas coisas na medida que a gente ia evoluindo. E eu imagino, eu saí de Itaió, estudei em escola pública, né, uma boa parte da minha vida, só no final ali no segundo, terceiro ano eu fui para uma escola privada, mas porque eu ganhei uma bolsa, porque eu fui o melhor aluno da escola pública, lá em Itaió, aqui já não foi a mesma coisa, né? E aí eu ganhei uma bolsa
Então, assim, a minha trajetória foi escola. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a entender o que era física e engenharia. Aí, olha que legal, né? Olha o que está acontecendo. Hoje, vocês estão vindo num ambiente para entender sobre um determinado assunto que está sendo conversado aqui, que não é o dos menos complexos, né? E um dia, durante a faculdade, teve uma palestra sobre física médica. Eu pensei, pô, vou ver o que troço é esse. Eu não sabia o que era física médica, não fazia ideia. Procurei na internet, não achei nada, né? Coisa muito sutil, assim. E aí eu vi a professora dando uma palestra sobre física médica, eu pensei, cara, é isso que eu quero para a minha vida. Eu estava na segunda ou terceira fase, eu acho. E desde lá eu comecei a construir a minha trajetória na física médica. Consegui montar um laboratório de radiologia aqui na engenharia biomédica, como aluno de graduação. Conheci um amigo, né, num estágio, que ele era de uma família que tinha recursos, eu não tinha recursos, né? Eu, para você ter uma ideia, quando eu ia visitar meus pais, carona com a ambulância, que ia para Taió e voltava, né? Então, ele tinha a grana, não tinha ideia, eu tinha ideia e não tinha grana. A gente se uniu, fundou uma empresa e pô, hoje eu sou a empresa de física médica que mais contratou físicos no Brasil, tá? E olha só, do nada, né? Não que isso seja uma grande vantagem, mas um exemplo de que se a gente tiver um direcionamento, perseverança, tem uma oportunidade para todo mundo, né? Indiferente se é de escola pública, se é do interior do estado, se tem alguma outra vulnerabilidade social. Hoje em dia tem muito mais oportunidade para tudo, né? Então, hoje eu trabalho com física médica, é o meu principal pilar, né? Na física médica, a gente atua em áreas como medicina nuclear, radiologia, radioterapia, fazendo controles de radiação e planejamento de procedimentos, né? É um profissional que se forma em física, ele sai da graduação em física, seja licenciatura, bacharelado ou a própria graduação em física médica, ele sai e vai fazer uma residência como um profissional que se forma em medicina, ele não sai para fazer residência para ser anestesista, para ser neurologista ou neurologista. A mesma coisa o físico pode fazer a mesma coisa, ele vai para fazer a residência em radioterapia, medicina nuclear ou radiologia. Eu fiz em radiologia, né, mas dentro da minha empresa hoje eu tenho todos esses profissionais. Hoje tem mais de 20 físicos lá atuando nesse tipo de controle. Então, meu pilar é física e depois, lá em 2015, 2016, eu comecei a descobrir a tal da computação quântica. Foi aí que eu conheci o Eduardo, que eu fui me envolvendo com esse setor e nós fundamos a primeira empresa de computação quântica do Brasil. Então, a gente está tentando traçar essa mesma trajetória na computação quântica, criando oportunidades para físicos ou profissionais da computação quântica para a gente desenvolver essa área e também transformar isso num grande negócio, tá? E hoje, além dessa parte de física quântica, eu também sou investidor em empresas de tecnologia, né? Sou vice-presidente da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Depois eu vou falar um pouco mais qual é o posicionamento de Santa Catarina em relação à tecnologia, que a gente não é um estado que se compara mais com São Paulo, a gente se compara com o mundo quando fala em tecnologia. E isso é muito importante porque é oportunidade para todo mundo, tá? Ok. Professor Giovanni, por favor, apresente-se. Bom, primeiramente, gostaria de agradecê-los pelo convite, né? Vou contar um pouquinho da minha trajetória aqui rápida. Eu também venho de escola pública, estudei, no segundo grau consegui uma bolsa no Colégio Salesiano, tive lá a oportunidade de ter grandes professores de química, né? Da onde veio minha paixão por química, né? Também bons professores de matemática. E saí de lá, fui fazer graduação, já estava mais ou menos decidido que eu queria fazer graduação em Química, e fui fazer graduação em Química no campus da USP, em Ribeirão Preto, né? Terminei lá, foi tudo bem, e durante a iniciação científica, né, período da graduação, eu fui me ambientando com aquilo que eu mais gostava, né? Provando de uma cerveja e de outra para ver qual que é que você mais gosta, né? Eu acho que é assim que funciona. E eu gostei muito de química teórica, então lá a gente tinha 2 laboratórios de química teórica, um de mecânica e estatística e o outro de química quântica. E aí eu comecei a fazer iniciação científica já no segundo ano de faculdade, com uma bolsa lá da FAPESP, fazer no laboratório do professor Gallenbeck com química quântica, ou seja, a gente usava modelos da teoria quântica para a gente resolver problemas químicos, né, em química, para sistemas moleculares, né? Então, ali eu terminei a graduação e já entrei direto no doutorado. Tinha um exame lá que você podia... Era uma época que a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa lá,
não estava muito bem de grana, então eles estavam incentivando o pessoal a pular o mestrado e ir para o doutorado direto. Então eles tinham até um programa específico lá para doutorado direto. E eu fui, fiz o doutorado lá para estudar a estrutura eletrônica dos ciclofanos, lá uma família de compostos. Terminei e dali já consegui uma bolsa na Alemanha. Fui trabalhar na Alemanha, fiquei lá 1 ano na Alemanha trabalhando com o professor Gernot Franken. E em toda essa trajetória, o foco principal de estudo que a gente sempre teve era tentar entender como os átomos interagem nas moléculas. Porque muitas vezes a gente tem uma visão um pouco heurística da coisa, de ligação química, né? No nosso panorama, a gente acha assim que ligação química já está tudo resolvido, né? Você tem lá o modelo de Lewis, você tem as ligações covalentes, dativas, iônicas, e está tudo certo. Só que a coisa não é bem assim. Uma das bases fundamentais da química é a compreensão de como os átomos interagem. O que é uma ligação química? Porque tudo que a gente vê, as transformações, os processos, eles estão envolvendo quase todo o tempo o quê? A formação e o rompimento de ligações químicas. Então, é crucial entender. Então, eu me apaixonei por essa coisa de ligação química. Quando fui para a Alemanha, trabalhei com uma outra classe de compostos, que eram os compostos de coordenação, né, com metais de transição, metais mais pesados, com várias aplicações, inclusive para a parte biomédica, né, para terapias anticâncer, que a gente via a liberação de grupos NO, né, os grupos nitrosil, como na forma de radicais, né, eles eram ancorados em complexos de rutênio, coisas desse tipo. E aí depois vim aqui para a UFSC, né? Cheguei aqui no final de 2008, comecei com um grupo de pesquisa em estrutura eletrônica molecular, depois voltei para a Alemanha de novo, fazer um sabático lá, onde eu estudei outros sistemas, carbenos, com uma estrutura eletrônica mais complicada, mas sempre usando métodos aí de mecânica quântica para tentar resolver o problema das moléculas, né? Para a gente tentar entender. E depois retorno e estou aqui até hoje. A gente montou um grupo no departamento de Química logo em 2009, quando eu cheguei, o GEM. Hoje ele já se transformou no grupo de estrutura eletrônica, molecular e materiais. A gente tem um novo colega já há alguns anos com a gente, o professor Luiz Henrique Lacerda, que tem toda uma bagagem na parte de estrutura eletrônica para materiais, né? E a gente continua aqui fazendo pesquisa, tentando entender, né, desde problemas fundamentais com moléculas até problemas com átomos e como isso impacta a tecnologia. Então, a gente sabe, por exemplo, que hoje a gente lida com problemas ligados à indústria, né? Como que você pode fazer um compósito? Não sei se aqui você sabe que diabos é um compósito. Você pega uma nanopartícula de um óxido de alguma coisa e dispersa esse troço num polímero, por exemplo. Você tem lá um polipropileno, por exemplo, mas eu tenho um polipropileno modificado com nanopartícula de, sei lá, óxido de nióbio. Nós temos a maior reserva do mundo de nióbio aqui. O que muda na propriedade? Tudo, simplesmente tudo. E a gente precisa de conhecimento em química, em física, em tecnologias quânticas para entender. E a gente precisa de mais. De gente com vontade de pesquisar. Então, lugar para quem quer aprender, conhecer, sempre tem, tá bom? É isso. Ok, Giovanni, obrigado. Valmir também, obrigado pelas suas apresentações. Pessoal, a nossa mesa redonda aqui é sobre ciência e tecnologias quânticas no estado de Santa Catarina. A primeira pergunta... Pode, de vez em quando? Ok. A primeira pergunta, então, que eu vou fazer. Vocês sabem o que é ciência e tecnologia quântica? Alguém gostaria de falar? Pessoal que veio das escolas aí, já ouviu falar nisso? Levanta a mão, por favor. Quem já ouviu falar em tecnologias quânticas? Só uma pessoa aqui? Duas. Colchão quântico, quem hoje ouviu falar? Opa, tem mais aí. Coach quântico, quem já ouviu falar? Olha aí. Aí. Alguém quer falar aí, pessoal? Não quer? Ó, se quiser, ó, pega aqui o microfone, ó. O Sandro está ali. Bom, quer falar? Sem vergonha, sem vergonha.
Tranquilo, Sandro. Ó, depois, na hora das perguntas, eu acho que eles vão perguntar bastante. Então, comecinho assim. Tá bom? Tá bom, pessoal. Vamos lá, então. Tranquilo, olha só. Então, a pergunta é, o que são ciência e tecnologia quântica? Bom, a pergunta primeiro vem, vocês já ouviram falar em mecânica quântica? Ou seja, física quântica, aquela física que estuda o mundo dos átomos, moléculas, onde a gente tem as partículas, elétrons, prótons, nêutrons. E essas partículas possuem ainda propriedades, tipo spin, por exemplo, que é uma propriedade como se fosse uma espécie de magnetozinho, né? Um pequeno campo magnético intrínseco dessas partículas. Então, o que a gente faz quando a gente estuda, quando a gente usa ciência e tecnologia quântica? A gente usa essas propriedades do mundo quântico para gerar novos processos, né, tecnológicos. Então, por exemplo, a gente pode dividir ciência e tecnologia quântica, como hoje o Ian apresentou para a gente de manhã, em duas gerações. Na primeira geração, a gente costuma usar mecânica quântica, física quântica, mas a gente usa como lógica a lógica clássica. Vou dar um exemplo. Se vocês pegarem o celular de vocês sabem que lá tem um chip. Dentro daquele chip tem um monte de transistores. Cada transistorzinho daquele usa um material semicondutor, na verdade, vários ali dentro, né, para formar o transistor. Eles são pequenininhos, na ordem de nanômetros, até 3 nanômetros, por exemplo. E aí, ou seja, para explicar um material semicondutor, a gente precisa da mecânica quântica. Só que a lógica de processamento da informação, ela é clássica. Ela funciona em termos dos bits zeros e uns. Então, quando a gente fala mundo digital, a gente está falando do dígito, né? 0 e 1. Então, tudo que é sinal de informação, tudo que é armazenado também nos celulares, tudo que é transmitido na forma digital, de zeros e uns. Certo? Então, o celular é um exemplo de tecnologia quântica de primeira geração. Ressonância magnética nuclear, lasers. Todos eles empregam processos da física quântica lá dentro, mas de alguma maneira não tem a lógica quântica. E o que seria essa tal lógica quântica? Na verdade, quando a gente tenta usar esse termo, é para dizer que existem propriedades lá no mundo quântico, como superposição de estados quânticos, emaranhamento de estados quânticos, tunelamento de estados quânticos, propriedades que só existem no mundo quântico. Bom, para vocês terem uma noção, talvez para quem nunca ouviu falar isso, né, quando a gente fala de superposição de estado quântico, a ideia clássica, digamos assim, a ideia do nosso dia a dia, nos diz que é como se um objeto ele estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas ninguém sabe, na verdade, o que está acontecendo, porque lá na mecânica quântica você vai descobrir a propriedade do objeto quando você mede. Depois que você medir, aí vai colapsar para uma das configurações. Mas antes de você medir, você não poderia dizer o que estava acontecendo lá. Então, por que a gente usa o termo superposição? A gente usa esse termo porque, matematicamente, a gente tem uma equação, que é a equação de Schrödinger, que é uma equação que descreve uma onda, só que uma onda de uma partícula quântica. E lá a gente pode colocar várias ondas dessas somadas, ou seja, em superposição. Assim como vocês têm ondas sonoras, por exemplo, quando 2 pessoas falam nos ouvidos de vocês, uma falando de um lado, outra falando de outro, essas ondas estão chegando nos ouvidos simultaneamente. Então, é uma superposição de ondas, certo? Isso é análogo, só que lá no mundo quântico e para uma mesma partícula. Não precisa ter 2 ondas distintas, para o mesmo objeto quântico. Tá ok? Tentei dar uma ideia geral. E aí, então, nessa segunda geração de tecnologias quânticas, a gente vai ter o computador quântico, a gente vai ter comunicação quântica, a gente vai ter sensores quânticos, tá? E aí é diferente, porque a gente está usando uma nova lógica totalmente diferente daquela que eu falei lá no começo de codificar a informação nos zeros e uns, tá? Alguma dúvida antes de a gente continuar? Entenderam qual é a ideia do que é essa tecnologia que nós estamos falando, tecnologia de segunda geração?
Então, essa tecnologia, pessoal, ela promete mudar o mundo de uma forma incrível, onde a gente vai processar a informação, em algumas situações, até exponencialmente mais rápido do que a gente faz com os nossos computadores hoje. A gente vai armazenar informação de uma maneira até exponencialmente mais eficiente do que a gente faz com os computadores hoje. A gente vai transmitir informação de forma segura. A prova de hackers. A gente também vai usar sensores quânticos que a gente vai atingir precisões nunca antes alcançadas. É isso que essa nova tecnologia quântica de segunda geração promete. Tem uma pergunta lá? Só um pouquinho que acho que nós vamos levar o microfone, um minutinho. Então, o senhor diria que essa mudança na segunda geração de processamento quântico vai gerar um salto na tecnologia agora, com essas novas descobertas na teoria quântica? O senhor diria isso? Exatamente. Vamos lá, né? Quando tu usou a palavra agora, a gente não sabe exatamente quando que vai acontecer. Tá? A gente acredita que no intervalo de 5 a 10 anos, nós já vamos ter um grande avanço em termos de computação, sensores talvez até um pouco antes, de comunicação também, tá certo? Algumas empresas do ramo prometem já grandes novidades para o ano que vem, 2026. Claro, é difícil saber se realmente vai acontecer, mas uma das primeiras áreas que provavelmente vai ser afetada é a área de química quântica que o professor Giovanni trabalha. Certo? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas sim, o salto acreditamos que está por vir. Tá ok? Então, pessoal, espero ter dado uma boa visão sobre o que são ciência e tecnologia quântica, tá? Então, agora nós vamos para algumas perguntas específicas para os nossos convidados e depois a gente vai abrir para a plateia, fazer perguntas, tá? Então, primeiro eu vou começar com o Walmley. O Walmley, bom, ele é um empresário aqui do estado de Santa Catarina, né? E a primeira pergunta que eu faço para ele é como as tecnologias quânticas vão impactar o teu ramo, que é a área da saúde. Olha, como o professor Duziani falou ali, até completando a pergunta do nosso amigo, as comprovações das possibilidades da computação quântica já existem, né? Que não existe ainda é ela ser superior aos supercomputadores que a gente utiliza hoje. Então, tudo que é feito dentro dessa área da computação quântica hoje, com as suas linguagens de programação específica, com os seus simuladores ou qubits quânticos reais, né? Já dão noções para a gente da funcionalidade, das expectativas de onde a gente pode chegar. Porém, quando a gente estiver processando realmente numa vantagem quântica, né, superior aos supercomputadores, a gente, além de ter todos essas premissas, né, de velocidade e tudo mais, até armazenamento, né, a gente tem possibilidades de ter soluções diferentes pela própria forma com que ele pensa, né, diferente do pensamento clássico do computador atual. Mas indo para a área da saúde, não sei se vocês têm ideia, tá? Mas Santa Catarina hoje é uma referência no setor de tecnologia, tá? Inclusive, amanhã está começando um evento aqui no estado que vai ter mais de 10 mil pessoas circulando aí, chamado Startup Summit, que traz aí diversas empresas de tecnologia, palestrantes e pessoas do Brasil inteiro, até do mundo, tá? Inclusive, hoje a gente tem um jantar com 30 países participando que vão estar aqui em Florianópolis presentes participando do Startup Summit. Hoje, o que diz respeito à tecnologia, nós nos comparamos com Estônia, com Israel, com regiões do Vale do Silício, tá? É o setor que mais emprega, é o setor que melhor paga. A própria ACAT, a Associação Catarinense de Tecnologia, já criou mais de 35 mil vagas para quem quer aprender a programar de forma gratuita, com qualidade. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do Floripa Mais Tech, né? Já devem ter batido nas escolas lá para falar do Floripa Mais Tech. É um programa da Prefeitura de Florianópolis que dá bolsas para aprender a programar. 6 meses de curso, se você for um bom aluno não é aquele super inteligente, não é nada, é o cara que se dedica, você sai do curso
já com emprego garantido com salário inicial de R$3.000, tá? Para vocês terem uma ideia, é mais do que ganha um profissional que às vezes trabalha 10, 20 anos na indústria tradicional, aquela que faz motor, que faz bicicleta, que faz geladeira, que faz... Então, e é o setor que melhor paga. Normalmente os salários são dobro ou triplo do que se paga na indústria tradicional, né? Então, agora, voltando para a área da saúde, o próprio Estado de Santa Catarina também é um grande promotor de empresas de tecnologia da área da saúde, inclusive. Aonde a gente imagina que a computação quântica vai trazer vantagens, vai trazer novos produtos, vai trazer novas soluções na parte de saúde. Uma das áreas, possivelmente, é a radiologia, né? Os exames de tomografia, de ressonância, de raio-x, de mamografia. Todo mundo aqui já deve ter feito um raio-xzinho de uma perna quebrada, de um braço torcido, de um dente, alguma coisa nesse sentido. Ali, para fazer a imagem, é já tecnologia quântica, tá? A produção de raio-x, ou quando lá na medicina nuclear, quando a gente injeta o material radioativo, né? Os radioisótopos, né? Isso ali é tudo tecnologia quântica associada mais para produzir imagem, não é ainda como processamento de informação. Tá? Então, como processamento de informação, como computadores, a gente acredita que a computação quântica pode trazer vantagens no que diz respeito a gente identificar doenças dentro de uma imagem, né? A gente melhorar a acurácia, a profundidade de informação dessas imagens para auxiliar os médicos no diagnóstico. Na parte de sensoriamento quântico, tá? Sensores que pegam determinados sinais de determinadas patologias que o nosso corpo emite, tá? Então, determinadas doenças, ou até mesmo de diagnósticos de feto, né? de bebês, com sensores quânticos a gente consegue aprofundar a informação. Hoje a gente tem limitações, hoje a gente pode fazer exames basicamente de ultrassom, quando é um feto, né? Exames de raio-x não são recomendados, então tem muita limitação no que diz respeito ao efeito biológico. Então, sensoriamento quântico, quando ele é passivo, quer dizer, ele não fica emitindo alguma coisa para produzir uma imagem do outro lado. Quando ele é passivo, quer dizer, quando ele recebe uma informação, todas as moléculas, né, todos os átomos do nosso corpo, quando eles estão, pela natureza dele, eles emitem determinados sinais, né? O próprio exame de ressonância magnética ele é baseado no sinal emitido pelo núcleo de átomos, né? Você vai lá, pega uma pessoa, coloca dentro de um campo magnético, os átomos se alinham, né? Aí você fica aplicando sinais de radiofrequência, aquele átomo se movimenta, né? Ele se muda de posição. Quando você desliga a radiofrequência, ele volta para a posição do campo. Quando ele volta para a posição do campo, ele emite o sinal, as antenas captam aquele sinal e formam uma imagem. Então, isso é um modelo de sensoriamento quântico. Então, a gente vai aprofundar isso a chegar a nível atômico, né? Pegar comportamento de molécula dentro do nosso corpo, utilizando essa tecnologia de forma passiva, recebendo o sinal através do sensoriamento e daí podendo diagnosticar. Quais, Valmir? Não sei. Ainda não sei. E já existem algumas situações que estão sendo especuladas, né, nesse sentido. Então, já dei duas aqui. A parte de sensoramento para detectar doenças, né? A parte de processamento de imagem para ajudar um médico no auxílio ao diagnóstico dele, né? Nunca vai faltar um médico lá para dar o laudo, tá? Então, não pensem que esse tipo de profissão vai se extinguir, assim como outras, né? Que depende do fator humano, porque a gente não vai conseguir, através da computação, né? Processar todas as sensibilidades do ser humano, né? Então, ele precisa de um conhecimento um pouco mais que envolve a sensibilidade dele para poder dar o diagnóstico. Outras áreas também da saúde, que daí acho que o professor de química pode se aprofundar um pouco mais do que eu, mas é a parte de detecção de moléculas para criação de moléculas para determinadas doenças, né? Hoje, por exemplo, quando uma indústria farmacêutica vai desenvolver um medicamento, ela tem que simular aquilo através de computadores, né? Inclusive, foi um grande feito na época do Covid, tá? Em função do poder de processamento que a gente tem hoje de computadores, da quantidade de informação dos laboratórios conectados, trabalhando em parceria, a gente conseguiu, né, desenvolver tão rápido vacinas que puderam salvar aí milhões de pessoas. E a parte de computação quântica ela vai muito nesse sentido, a gente começar a simular comportamentos e composição de moléculas, né, para a gente poder
identificar possíveis novos medicamentos, né? Possíveis novas vacinas, remédio, basicamente, né? Então, essa é uma das aplicações também que a gente vai provavelmente sentir de forma profunda na medicina com a aplicação da computação quântica, né? Com o poder de informação que ela vai nos trazer ao ponto de a gente melhorar esse tipo de pesquisa, tá? Então, eu vejo mais ou menos de forma mais superficial e direta essas 3 aplicações aqui, tá, pessoal? Opa, ok, Valmir, obrigado. Então, eu vou fazer uma pergunta para o professor Giovanni e depois a gente vai começar as perguntas com o público. Giovanni, como que a ciência e tecnologia quântica vão impactar a tua área de pesquisa? Se tu já estás pesquisando no tema, se não, pretendes fazer pesquisa sobre o tema? Fale um pouco para a gente, por favor. Sim, com certeza vai impactar. Porque assim, a evolução da química quântica ou a química computacional e teórica, que a gente diz, ela sempre foi muito dependente da evolução da computação. A coisa começa ali nos anos 50, né? E conforme a gente vai ganhando poder de processamento, a gente consegue sofisticar os modelos e resolver, né? Usar modelos mais sofisticados para resolver a equação de Schrödinger, né? Então, com certeza vai impactar sim. A gente vê aí ao longo dos anos, né? Se a gente pegar lá nos anos 90 para frente, né, que a gente usava, por exemplo, os métodos semi-empíricos, depois a gente entra com a teoria do funcional da densidade, trouxe um avanço muito grande, porque simplifica, e a gente ainda consegue descrever muito bem os compostos. Então, a gente saiu da casa, por exemplo, de estudar compostos com meia dúzia de átomos e alguns poucos elétrons, para algumas dezenas, centenas. E aí, conforme a capacidade de processamento computacional vai aumentando, a gente consegue resolver sistemas químicos cada vez mais problemas. Resolver sistema quer dizer o seguinte, determinar uma miríade enorme de propriedades, desde a natureza física das interações, a processos de adsorção em superfície, processos de catálise, que impactam as nossas vidas diretamente, né? Se você tem, por exemplo, uma reação para gerar um determinado produto e você consegue catalisar, você minimiza custo de energia, etc., então, isso é extremamente importante. E, assim, eu pude presenciar isso, né, ao longo aí dos anos que eu tenho me dedicado, né? Para vocês terem ideia, quando eu fiz doutorado, eu fazia cálculo com uma máquina com processador Athlon. Então, era bem limitado, mas já conseguia fazer várias coisas, né? E depois, quando você começa a ter aí as máquinas operando em paralelo, né, a gente já ter códigos em paralelo, a coisa já avançou muito mais no poder de processamento. Depois a gente observou aí, mais ou menos nos últimos 15 anos, a coisa das GPUs, né? O pessoal de game aí adora GPU e tal, vou botar uma NVIDIA super potente. A gente ficou usando GPU para fazer conta, né? Para fazer simulação. Então, o pessoal que conhece tem até uma linguagem, a linguagem CUDA, onde muita coisa da química quântica foi escrita em CUDA para a gente conseguir executar, não só para química quântica, mas também para a parte de simulação de dinâmica molecular, né, para simular proteínas, sistemas biológicos complexos. E nos últimos 10 anos a gente tem visto aí um reavivamento da coisa da inteligência artificial, né? Ou seja, a criação de modelos de machine learning, por exemplo, para resolver problemas. Então, o que o pessoal pretende fazer com isso, né? E faz na química? A gente tem bibliotecas enormes, ou seja, o dado não é o problema. Ou é, porque muitas vezes o dado é ruim, né? Primeira coisa, precisa fazer uma triagem se o dado é bom ou não. Então, assim, a gente vê nos últimos anos, tivemos um avanço com as GPUs, mas temos agora a gente ouvindo falar de IA e machine learning, não sei o quê. Isso está sendo usado? Sim, está sendo usado. Então, o pessoal consegue prospectar padrões de comportamento para a classe de compostos, e você, para determinar uma propriedade, você pode extrair desses modelos sem precisar necessariamente ficar resolvendo a equação de Schrödinger ou resolver modelos mais complexos. Então, eu vejo com certeza que a computação quântica, né, ela já está sendo aplicada, a gente já tem alguns algoritmos aí, né, o VQE, por exemplo, né, que é o Variational Quantum Eigensolver, sendo aplicado para resolver problemas ainda em moléculas diatômicas, moléculas pequenas. Aquilo que o professor Duziani falou, a coisa está no começo, a gente sabe que isso vai crescer, a gente não sabe quando,
mas com certeza vai impactar sim. Então, a gente já viu. Semana passada eu li um artigo, está publicado até na Química Nova, foi pela uma equipe do professor Morgon, lá da Unicamp, que eles fazem uma simulação da curva da energia de dissociação do hidrogênio e do hélio 2, né? E os perfis esperados são obtidos, batem muito bem com os modelos que a gente tem, chamados pós-Hartree-Fock, são modelos que a gente chama de gold standard, né, para energia, muito bons, né, mas ainda tem algumas dificuldades ali da coisa toda da implementação, problema de ruídos. Então, são questões que vão sendo, eu acredito, melhoradas, né, com o passar dos anos, e a gente vai avançando. Então, isso já é uma realidade. Então, assim, eu vi eles resolvendo um método pós-Hartree-Fock para molécula diatômica, usando o computador quântico e fazendo isso bem rapidamente. Então, isso já está acontecendo, isso já é realidade dentro da química computacional. E, consequentemente, isso sendo incorporado, isso avançando, vai levar a um avanço também, não só da química teórica e computacional, e, consequentemente, vai impactar as nossas vidas, porque isso vai acelerar a nossa compreensão de como compostos podem ser formados, vai impactar a questão de, por exemplo, resposta que você pode ter de um fármaco em potencial quando você aplica, se ele vai ser ativo, se não vai ser ativo, vai impactar a indústria, né? Ter processos mais limpos, mais efetivos, né? O processo de catálise. Então, assim, eu não tenho a mínima dúvida de que vai impactar. Agora, vamos ver de que forma que isso vai acontecer. E o tempo, eu acho que ainda talvez seja um pouco arriscado prever isso, colocar uma escala fixa aí de tempo, se vai ser amanhã, se vai ser 1 ano, 2 anos, isso ainda é difícil de dizer. Ok, professor Giovanni, muito obrigado. Bom, nós temos até as 3 horas, é isso? Tá. Então, pessoal, é o seguinte, só para dar um panorama, assim, para vocês entenderem, às vezes pergunta quando vai acontecer. Só para ter uma ideia. Bom, eu vou falar da computação quântica, que é a área que eu trabalho. Então, hoje, a computação quântica, ela já deu prova de que ela é capaz de realizar tarefas muitíssimas vezes, muito, mas muito mesmo, mais rápido do que qualquer computador clássico, ou seja, aqueles tipos de computadores ali, mas quando eu falo esse tipo de computador, a gente fala, no fundo, no mundo da pesquisa, no mundo da indústria, a gente usa um HPC, que são muitos desses computadores juntos, trabalhando juntos para solucionar um único problema. Então, eu vou dar um exemplo. Tem um problema chamado amostragem bosônica. Já foi mostrado que, se eu usar um computador quântico, eu resolvo esse problema em microsegundos, milissegundos, até segundos. Na verdade, depende de quantas vezes você roda ali, mas você pode ter uma estatística suficiente para dar uma resposta. Vamos colocar em questões de segundos, ok? Para não ter dúvida. Só que se você usar um computador, você usar computadores clássicos, ou seja, os computadores mais poderosos do mundo inteiro, tá? O Summit lá dos Estados Unidos, ou pega vários outros computadores que tem ao longo de todo o mundo aí, sabe quanto que levaria? 10 a 25 anos. Ou seja, 10 elevado à potência de 25. 10 a 9, só para você ter uma ideia, bilhões de anos, né? Que é a idade do universo. Então, você iria precisar ter o universo evoluindo muitíssimas e muitíssimas vezes para você resolver esse problema com o melhor poder computacional que a gente tem hoje. Qual é o único problema nessa história? Esse problema que é resolvido pelos computadores quânticos, até hoje, ninguém descobriu uma aplicação prática para ele. Ou seja, é um problema que foi desenvolvido em laboratório, né, para mostrar que, olha, os computadores quânticos eles podem ser muito bons. Só que nós só temos que descobrir exatamente a melhor aplicação para isso. Então, nós estamos buscando algoritmos quânticos que resolvam problemas industriais. Só que, nesse caso, quando a gente mira os problemas industriais, qual é o problema? O problema é que os nossos computadores quânticos, hoje, eles não têm maturidade suficiente para dar boas respostas. Ou seja, são computadores quânticos que têm muitos erros. Então, quando eu falei que quando a gente processava a informação no computador clássico, a gente usava o bit, que era o 0 e 1,
Quando a gente vai lá para o computador quântico, a gente usa o qubit. Então, esse qubit são estados quânticos que são codificados usando os elementos lá da mecânica quântica, da física quântica, propriedade das partículas e dos sistemas quânticos. Então, pessoal, quando a gente usa os computadores quânticos, esses qubits, eles têm muito ruído hoje em dia. E o que essas grandes empresas, os grandes laboratórios de pesquisa, isso no Brasil também, tá? Não é só no mundo, não é só nos Estados Unidos, não é só na Europa, não é só na China. No Brasil, a gente tem vários grupos de pesquisa pesquisando na área de computação quântica, desenvolvendo hardware quântico e também muita parte de software. Ok? Então, o nosso problema hoje, para responder aquela pergunta, opa, quando realmente vai dar essa vantagem? A gente está tentando solucionar esses problemas tecnológicos, ligado ao que a gente chama de problema da decoerência, que são esses qubits com muito ruídos. Tá? Muito ruído. Então, hoje em dia, vocês podem rodar um algoritmo no computador quântico, vocês acessam gratuitamente lá no computador quântico da IBM, nos Estados Unidos. Depois, se vocês quiserem saber como, a gente pode conversar sobre isso. Só que a resposta não vai ser uma resposta de qualidade, ela vai ter muito ruído, de tal forma que a resposta não vai resolver os problemas reais que são desafiadores, como, por exemplo, encontrar novos compostos, novas moléculas, novos materiais que vão achar a cura para novas doenças ou que vão servir para a indústria, materiais mais leves, materiais mais resistentes, etc. Tá? Mas é isso que, no fundo, a computação quântica vai impactar. Ok? Então, deixa eu só ver o tempo aqui. Isso. Agora nós vamos mudar um pouquinho o tema, que é o seguinte, ainda vamos falar de alguns projetos que a gente tem aqui. Eu queria perguntar tanto para o Valne quanto para o Giovanni, será que não está na hora de a gente colocar no currículo das nossas universidades e, quem sabe, até levar um pouquinho lá para o ensino médio, um pouco de ciência e tecnologia quântica? Começando lá no ensino médio, pelo menos vocês entenderem o funcionamento, os princípios, sem fazer aqueles cálculos complicados, mas englobar isso já desde o ensino médio, passando pelo ensino superior, aí sim com disciplinas com um pouco mais de rigor, com cálculo, né, com uma física um pouco mais avançada. O que vocês acham? Quer, vamos começar? Vai lá. Não, acho que o pessoal ficou entusiasmado, olha só. Não, eu acho que, assim, ó, tamanha a possibilidade de transformação que esse tipo de tecnologia vai trazer. Bom, primeiro é bom para não ficar acreditando em colchão quântico, em Pablo Marçal, coisas desse tipo, né? Então, já tem uma vantagem nesse sentido. Mas eu acho que, pessoal, assim como a provocação do professor é interessante, assim como começar já a aprender a programar no ensino médio, né, pessoal? A gente sabe que noções de programação, hoje, elas são habilidades que todos os tipos de mercado, basicamente, importa, né? Não só para ser um desenvolvedor, para ficar lá codificando, mas para, talvez, acompanhar equipes que se desenvolvem, né? Para entender o que está sendo feito ali. Tá? Essas habilidades, hoje, são ferramentas fundamentais para se diferenciar no mercado. Né? Então, eu acho que conhecimento de tecnologias quânticas no segundo grau, ensino fundamental, o que for, é muito importante até para dar percepção de oportunidades de mercado para quem vai sair dali, tá? Aqui tu vai falar da Cat daí? Tá. E assim, a gente tem bastante oportunidade por aí, pessoal. Se vocês entrarem no YouTube ou qualquer outra plataforma aí de streaming para cursos e tudo mais, tem bastante coisa para aprender sobre esse setor, tá? Então, faz muito sentido para o currículo pessoal e profissional de vocês entenderem um pouco dessas tecnologia, assim como inteligência artificial, né? Hoje é muito importante estar ciente do que está acontecendo com as ferramentas de inteligência artificial, né? Que tipo de profissões ela vai impactar? Qual o diferencial que o mercado enxerga em quem sabe usar um ChatGPT, um Perplexity, um Manus, um Cloud AI, né? Que são esses buscadores hoje que trazem informações estruturadas utilizando inteligência artificial. Né? Então, assim, hoje faz muito sentido, qualquer tipo de habilidade, até para uma secretária executiva, até um cargo de diretor executivo, CEO, sei lá. Tá? Então,
fiquem ligados. Faz muito sentido, viu? Concordo em eles terem aula de física quântica no segundo grau, aí, no ensino fundamental. Ok, Valmir, obrigado. Giovanni? Eu acho crucial, sim. No curso de Química aqui, por exemplo, já há alguns anos a gente já começou com um curso de introdução à programação, né? Então o pessoal começa ali aprendendo Python, e isso é uma vitória, porque, se vocês sabem, a química, pela sua própria natureza, é uma ciência essencialmente experimentalista, né? Então, você colocar algo de programação ali, você tem um pouco de resistência, tá? Então, isso é algo bastante interessante, eu acho que é fundamental. E no segundo grau, trazer noções, né, de física quântica, de programação, né? A gente tem interesse aqui na pós-graduação, na Química, de em breve implementar alguma disciplina na forma de o pessoal aprender a desenvolver projetos de machine learning, né? Desde a coisa da prospecção do problema químico até a implementação definitiva, porque o sujeito precisa fazer uma triagem, né? Então, hoje em dia está meio na moda, todo mundo quer usar machine learning para resolver o problema. Agora, você precisa ver se o problema é passível de ser resolvido com machine learning, né? Então, às vezes você gasta mais tempo treinando o modelo para não dar em nada do que resolvendo o problema de outra forma, né? E eu acho que na questão aí do conhecimento de tecnologia quântica, de computação quântica, eu acho que é importantíssimo a gente trazer esse conhecimento também, né? Começar a divulgar, mesmo que seja as grades curriculares, elas são cheias, né? Na forma de uma disciplina optativa, na forma de extensão, de alguma maneira, eu acho que a gente precisa começar a disseminar isso sim. Ok, Giovanni, obrigado. Pessoal, então vou dar o meu parecer sobre esse assunto, sobre essa pergunta, né? Bom, eu acho fundamental a gente começar a trabalhar desde cedo, né, em todas essas áreas que envolvem ciência e tecnologia quântica. Só para vocês terem noção, existem alguns países, como a Austrália, por exemplo, onde lá eles já têm curso de graduação em tecnologias quânticas, tá? E alguns outros países estão se adaptando, não muito longe daqui, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, dentro do departamento de física, está sendo criado um curso que é um híbrido entre nanotecnologia e tecnologias quânticas. Eles estão vendo como que essas áreas vão ser importantes daqui a alguns anos. Então, é importante que vocês se preparem e vocês desenvolvam habilidades que vão ser necessárias daqui 10 anos, daqui 5 anos. Bom, uma delas já foi dita aqui, que é programação. É uma área importante. Apesar de, né, a gente já ter visto CEO de grandes empresas falarem, opa, ninguém vai mais precisar programar porque a inteligência artificial vai programar para vocês. Né? Você já deve ter ouvido falar isso provavelmente, né? Eu já vi CEO, eu acho que era da NVIDIA, falando sobre isso. Mas cuidado, isso também depende, cada país tem uma realidade, cada país acontece num tempo, e vocês estão no país que é o Brasil. Não podemos... E também, outra coisa, ninguém tem bola de cristal, tá? Então, se vocês estão pensando hoje, o mercado de tecnologia, aprender a programar é importante, tá, ok? Outras habilidades importantes, matemática, super importante, conceitos básicos de álgebra, etc. Isso é importante. Então, e outra, quando a gente programa, talvez o mais importante que esteja lá na programação, que é o raciocínio lógico. Raciocínio lógico a gente não usa só no computador, só para programar, a gente usa para a vida. A gente vai usar até o resto da vida, tá? Em tudo. Então, isso é uma habilidade importante que vocês podem adquirir. Então, resumindo, né? Ciência e tecnologia quântica, acho que não tem dúvida que está vindo para ficar e vai ser importante que a gente se adapte a isso. A gente não precisa esperar como a inteligência artificial, que hoje o Estado de Santa Catarina investe em inteligência artificial. É a prioridade dele. Só que já foi avisado, através dos pesquisadores, aos nossos governantes, que era para eles ter investido há 20 anos atrás nisso, mas eles não quiseram. Então, hoje nós estamos correndo atrás. O que nós estamos dizendo aqui, invistam em ciência e tecnologia quântica hoje. Já era começado, tá certo? Mas invistam hoje.
para que a gente não fique sempre atrás, sempre correndo atrás da máquina, tá? Só para finalizar, se vocês tiverem interesse em computação quântica, alguém tem interesse em computação quântica aí, pessoal? Levanta a mão, por favor. Opa, bastante gente, hein? Muito bom, pessoal. Olha só. Nós temos um grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu, juntamente com a professora Jerusa Marque, do curso de Ciência da Computação, a gente coordena esse grupo. Nesse grupo, a gente faz diversas pesquisas na área de computação quântica, a gente desenvolve algoritmos quânticos para otimização, para resolver equações que vão governar a dinâmica de fluidos, entre outras coisas. Mas uma das coisas importantes, que é o que está nesse QR Code aqui, que vocês olharem, vocês podem pegar o celular de vocês, esse curso que a gente desenvolveu está acessível gratuitamente no site, que é o AprendaCat. Tá? Se vocês entrarem nesse site aí, vocês vão ver que tem um curso inteiro de computação quântica. Inclusive, quem não sabe programar, lá tem uma parte inicial em Python. Tá? Tem uma parte de álgebra. Se for um pouco complicado, pessoal, comece a estudar, mas se tiverem dúvida, venham aqui, visite o nosso grupo, a gente vai poder ajudar vocês e vai ser um prazer ajudar. Tá? A gente tem hoje estudantes que estão no ensino médio, que estão vindo buscar a gente e quanto antes começar, melhor. Tá? Então, para quem tiver interesse em computação quântica, está aí um material interessante que vocês podem começar. Ok? Então, antes de eu abrir a pergunta para a plateia, pessoal, queria saber, Valmer, tem alguma observação? Giovanni? Fala. Pessoal, quem é estudante de física aqui? Da física da UFSC aqui, galera? Ó, eu tenho a vaga de estágio na minha empresa, tá? Mas é da parte física médica, né? Computação quântica, tá? Se algum de vocês tiver interesse, pode falar comigo aqui no final. Ou tem lá no fundo, lá, ó, 2 garotões, não são os mais bonitos, mas são gente boa, tá? Que é o Nicolas e o Igor. Pode ficar de pé, vocês dois lá, para a gente saber quem é. Vocês podem procurar eles também, que eles trabalham comigo lá. Eles são estagiários da física e pode passar o telefone para eles, tá? Mas é só para estágio, tá, meninas? Não vão se aproveitar dos meninos, tá? Por favor. Eu preciso deles para trabalhar, tá? Mas obrigado, tá, pessoal? Obrigado, professor. Alô? Então, agora nós vamos abrir para perguntas. Fique à vontade para perguntar aí, pessoal. Tá me ouvindo? Perfeito. Prazer, meu nome é Rosa Maria, eu sou estudante do Colégio de Aplicação aqui da universidade. Eu trabalho com divulgação científica, comunicação científica dentro da área de astrofísica e tecnologia. Trabalho também no departamento de física, sou bolsista PIBIC, faço um trabalho desenvolvendo livros de divulgação científica na trajetória de mulheres cientistas. E a minha pergunta é para o Valmer, primeiramente, parabéns a todos vocês, muito legal a mesa, aprendi bastante. Mas a minha dúvida é em relação a como que está essa nova interação do AI com a computação quântica no mundo da saúde. Como que você está integrando a AI junto com a computação quântica nas suas duas empresas, tanto na clínica quanto na startup? Olha, não estou, tá, ainda. Mas quem pode te dar mais noção sobre esse conteúdo é o professor, porque isso está muito a nível de pesquisa ainda. Eu faço pouquíssima pesquisa, tá? Eu já fiz mais porque eu dependo muito de subvenção econômica para fazer pesquisa. Por quê? Nós somos somos pequenas empresas. Então, a gente tem poucas sobras hoje para investir de forma estruturada em pesquisa, mas eu já investi, a gente já fez projetos, por exemplo, para identificar um marcador biológico, para identificar os danos que a radiação ionizante causa no corpo, provenientes da radiologia, por exemplo, ou do procedimento de radioterapia ou exames de medicina nuclear, o que for. Então, a gente desenvolve. Na radiologia, o que a gente está usando hoje, tá? Basicamente, isso sim eu tenho na minha empresa, são, por exemplo, aceleradores de ressonância magnética. Lá, quando começou a IA se apresentar dentro da radiologia, vieram, assim como o CEO da NVIDIA, vieram grandes pessoas do mercado mundial e falaram: não façam mais radiologia, médicos, porque os computadores com inteligência artificial vão laudar tudo. Na verdade, aconteceu o contrário. Aconteceu que a maior entrega hoje que a IA está fazendo na radiologia é fazer exames mais rápidos. Então, se eu faço exames mais rápidos, significa o quê?
que eu tenho mais... Uma máquina funcionando o dia inteiro, em vez de fazer 40 exames, está fazendo 60, 80. Então, eu tenho mais trabalho para o radiologista. Né? Lá na medicina nuclear, por exemplo, a gente consegue reduzir pela metade o uso de doses de materiais radioativos. Então, quer dizer, com uma dose que eu fazia um paciente, agora eu consigo fazer 2 embarcando inteligência artificial. Mais trabalho para o médico nuclear e a cadeia toda, entendeu? Então, isso a gente trabalha hoje nesse sentido, né? Com soluções que aumentam produtividade. Muito focado na produtividade. Porque a inteligência artificial na radiologia natural, sem entrar na quântica, né? Clássica, ela é muito cara ainda. Então, é mais barato colocar o radiologista, na maioria dos casos, do que contratar a inteligência artificial, por incrível que pareça. Tá? Agora, essa vinculação de inteligência artificial com a computação quântica, aí eu acho que o Duziano pode responder melhor, porque ele, inclusive, está fazendo pesquisa com um doutorando ou mestrando nessa área, né, professor? Alô. Então, olha só, eu vou tentar dar um panorama em geral. No caso da área da saúde, vamos dizer que você tenta fazer detecção de cânceres em determinada parte do corpo, né? Câncer de mama, alguma coisa assim. Então, o que você vai fazer quando você usa IA? Você vai pegar um monte de imagens, vai transformar, ou seja, essa imagem vai estar cheinha de pixel e você vai transformar cada uma dessa imagem num pontinho que você vai alimentar uma rede neural, por exemplo. E aí você consegue fazer um mapa de cada imagem com o diagnóstico. Mas nota, quem teve que dizer se era câncer ou não foi o médico primeiro, certo? Então você tem uma conexão entre os inputs, que são imagens, né? E os outputs, que é o diagnóstico do médico dizendo se era câncer ou não. Então você treina a máquina. Então, às vezes, esse processo de treinamento é muito caro. Então, para você ter uma IA que faça o diagnóstico, você tem que ter muitas imagens. Na verdade, tem uma série de problemas aí, tá? Por quê? Porque primeiro que você tem que ter acesso às imagens. Então, o hospital, a clínica, ele não pode simplesmente pegar a imagem e sair usando. Ele tem que ter autorização do paciente para poder usar. Então, tem uma série de processo burocrático aí. E outra, quando você tem esses dados, você tem que ajustar os dados para você dar o input na máquina, que é o tratamento, que é extremamente complicado. Então, às vezes é difícil esse processo, porque você vai ter dados do hospital A, B, C e D, cada um numa configuração diferente, você tem que fazer esse ajuste, etc, etc. Mas supondo que você fez tudo isso, então você treinou seu modelo para reconhecer câncer de mama. Então, quando vier uma imagem nova, ele vai passar por ali e vai dizer se é câncer ou não é. E essas IAs, elas têm uma chance de erro, certo? Às vezes, elas têm uma chance de acerto de 80%, 99%. E, assim, a gente está num estágio que ainda, não sei se sempre vai estar, mas a gente está num estágio que o médico vai olhar e vai dizer, opa, a IA acertou. Então, o trabalho do médico ainda está lá e vai ter que manter o diagnóstico, certo? E como que a computação quântica entra nisso? A computação quântica entra nisso quando você, em vez de usar os computadores clássicos para essa rede neural, para treinar essa rede neural, você vai usar um computador quântico. E aí os computadores quânticos já têm resultados de pesquisa que mostram que essas redes neurais quânticas, elas podem ser melhores, ou seja, elas têm qualidade na hora de essa taxa de acerto, né, que era de 80%, às vezes ela pode ir para 90%. Porque elas têm uma propriedade chamada maior expressividade. Tá certo? É uma propriedade que vem por quê? Porque o mundo quântico, muito provavelmente, ele consegue pegar melhor as correlações entre os dados do que o mundo clássico. Mais ou menos por aí. Tá? Eu acho que a gente deixou ela mais confusa, professor. Hã? Alô? Desculpa. Tem uma pergunta. O microfone está ruim? Agora sim. A gente vai fazer 3 perguntas de uma vez, aí vocês respondem e a gente segue para a próxima rodada. A gente já tem os inscritos aqui, começando por ela. Oi, minha pergunta é para o Laumir também. Você comentou que é investidor, né? Eu queria saber se você já investiu em empresas de físicos e o que você avalia na hora de decidir que vai investir. De outros físicos? Ah lá. Não. Desculpa, desculpa. Eu vou fazer as 3 aqui. Porque a gente está com pouco tempo, aí para agilizar. A pergunta é pro físico médico. Eu queria saber como mais ou menos vai funcionar essa inclusão entre tecnologias quânticas com a física médica daqui para frente.
E agora a terceira. Calma aí. Se for pro Valmori também, aí pode pedir uma música pro Fantástico, né? A minha dúvida é em relação à segurança relacionada à computação quântica, que existe uma discussão hoje sobre até a questão das criptomoedas, por exemplo, que elas têm um conjunto de algoritmos criptográficos que com a computação clássica é muito difícil ser quebrado, mas existe a questão agora da computação quântica, que foi mostrado já que poderia haver a quebra desses algoritmos de criptografia, mas ao mesmo tempo a gente agora também tem esse sistema híbrido que é usado de criptografia clássica e criptografia pós-quântica. Então, qual que é a real ameaça da computação quântica à segurança dessas criptomoedas, por exemplo? Essa é tua, né, Eduardo? Começando, olha, de empresa de físicos, eu acho que não, tá? Mas eu já investi em empresas de tecnologia para dermocosmético, para a detecção de autismo bem precoce, para sistema de monitoramento de CAPEX e OPEX em hospital, para aparelho auditivo, entre outras, tá? Mas eu tenho vários colegas físicos também que seguiram a carreira de empreendedor. A Felcom, que é uma empresa que detecta doenças através da íris, dos olhos, é de um físico colega. Uma fintech que está crescendo muito, que é de um colega físico que também se formou aqui. Então, a galera da física aí que foi para o mundo do empreendedorismo e deu super certo, tá? Obviamente, você não vai ser a melhor, não vai sempre acertar da primeira vez, provavelmente, né? Mas cada vez que tu erra, tu aprende e melhora e tudo mais, tá? A outra do gurizão lá, que eu esqueci, na verdade, eu respondi antes àquela tua pergunta, tu falou a integração da física médica com a computação quântica, né? Alguns exemplos que eu posso te dar, que eu falei lá no início, é essa possibilidade da incorporação da computação quântica na melhoria ainda maior do diagnóstico por imagem, nos tratamentos de câncer, né? Na parte de planejamento, na parte de... Hoje tem uma área da física médica dentro da medicina nuclear e da oncologia que se chama teranóstica. Parece uma novela da Globo, né? Teranóstica, naquelas antigas. O pessoal não é do tempo de novela, né? Por isso não vão achar engraçado. Mas é uma habilidade, um tipo de técnica que envolve o diagnóstico e a terapia no mesmo procedimento, né? Que hoje é muito, muito vinculada à nanotecnologia. Então, o controle dessas partículas tecnológicas e a forma com que elas interagem com as moléculas, eu acho que a gente pode ter um salto de desenvolvimento utilizando computação quântica. É que essas coisas vão para um negócio mais profundo de conhecimento, tá? Então, daí me limita eu poder te explicar também, tá? Mas de forma mais superficial é isso aí, tá? Quer falar da faturação? Então, sobre o problema da segurança, né? Vamos lá. Os computadores quânticos, o que acontece? Eles começaram a ameaçar todo o sistema de segurança clássico, digamos, que a gente tem, que eram baseados no tipo de protocolo RSA, certo? Que é um protocolo de chave pública, né? Então, a ideia é o seguinte, por quê? Porque o Peter Shor criou um algoritmo que soluciona o problema da fatoração de inteiros de maneira muito eficiente e o problema do logaritmo discreto. Então, todo o protocolo clássico que é baseado nesses tipos de problema, ele sofre ameaça pelo algoritmo de fatoração de Shor. Só que aí começaram-se a pensar em alternativas, né, para se proteger dos computadores quânticos. Uma dessas alternativas encontrada foi a criptografia pós-quântica. Bom, a criptografia pós-quântica, na verdade, ela já existia bem antes de a gente pensar nos computadores quânticos. Só que esses algoritmos que estavam lá esquecidos, eles eram, digamos, um pouco difíceis de serem implementados, porque eles, em geral, exigiam chaves maiores. Então, alguns deles foram revitalizados, tá certo? Outros novos criados. E aí, o NIST, né, que é um Instituto de Padronização Americano, eles criaram rodadas onde diversos algoritmos pós-quânticos foram testados. Então, hoje a gente tem pouquíssimos algoritmos pós-quânticos que, em princípio, ainda são a provas de ataque. Vários outros foram quebrados por computadores clássicos, inclusive. Acho que o Rainbow foi um dos últimos a ter sido quebrado.
Tá? Então, qual é a ideia, né? A ideia é que alguns desses protocolos que são utilizados por criptografia pós-quântica, eles ainda deverão sobreviver, principalmente que usam um tipo de tecnologia chamada hash. Tá? Talvez eles sobreviverão. Então, e aí vou contar uma coisinha que não sei se vocês sabem. O computador quântico, ele pode ser ameaça, né? Mas ele é controlado por um computador clássico. Então, esse computador clássico, se for atacado, você ataca o computador quântico. Entendeu a ideia? Então, uma das coisas que a gente tem que investir em segurança, que nós estamos fazendo isso agora, implementando isso, é proteger, inclusive, os próprios computadores quânticos. Tá? Que, na verdade, são controlados por computadores clássicos, e se eles forem invadidos, eu posso invadir um computador desse e usar de maneira errada e destruir o computador. Gerando uma espécie de sobrevivência, qualquer outra coisa. Tá bom? Espero que eu tenha respondido. Alô? Tem mais perguntas, Sandro, ou não? Então, eu estou preocupada só com o horário, em especial das escolas. Então, talvez eu diria para quem tem perguntas, se puder conversar com vocês, né? Então, as pessoas que têm, eu peço desculpa, mas puderem tirar diretamente com eles, que aí a gente libera o pessoal para o coffee break, que depois tem mais a visita para o Labdex por conta do horário, tá? Então, acho que eles ficam à disposição, quem quiser conversar, e os demais a gente convida para o coffee break, a gente guarda um pouquinho de comida para vocês, tá? Para quem ficar aí conversando. Obrigada, gente. Obrigada.